Boa noite a todos. Que Jesus e os amigos espirituais possam nos intuir essa noite, para que a mensagem sofra a menor alteração possível desse que aqui vos fala. Amigos, relembrando aquela tarde maravilhosa em que Jesus profere o seu primeiro discurso próximo ao lago de Genezaré, recordamos dos ensinamentos do Cristo para a humanidade. Nas palavras de Humberto de Campos, naquele momento ímpar, magnífico, Jesus deixava transparecer, perceber, que ele se dirigia, falava aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Pela primeira vez, naquele momento, Jesus pregava as bem-aventuranças. Sua voz, como um bálsamo eterno, caía sobre os corações desditosos daqueles que ali estavam, e por que não, o bálsamo maravilhoso do Cristo não cai e não continua caindo nos nossos corações. Compreendendo isso, compreendendo que a mensagem do Cristo, ela permanece até hoje, instruindo nós, espíritos imperfeitos, ao caminho da evolução espiritual. Quando ouvimos o Cristo dizer que bem-aventurados são os pobres em espírito, Jesus está mostrando para cada um de nós o início de um caminho ascensional. Então, quando Jesus nos diz que somos bem-aventurados por sermos pobres em espírito, Ele está nos passando uma mensagem. E que mensagem seria essa? É claro que Jesus não estava falando em termos materiais. Do grego, pobres, de acordo com as traduções mais modernas do Novo Testamento, significa aquele que está em situação de extrema penúria. Mas extrema penúria em quê? Em bens materiais? Não, meus amigos. Felizes aqueles que estão e se reconhecem em extrema penúria ou em falta de bens espirituais. Mas, se nós pensarmos, interpretarmos essa passagem como que se aqueles que não possuem valores espirituais são bem-aventurados, nós estamos fazendo uma interpretação equivocada. Aceitando essa interpretação, estaríamos incentivando a irreflexão e, em última consequência, até mesmo a barbárie. Porque se me falta caridade, se sou egoísta e mesmo assim sou bem-aventurado, que eu continue assim. Entretanto, meus amigos, Jesus não
nos disse isso. De acordo com a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, que é uma lente muito adequada para podermos compreender melhor as mensagens do Novo Testamento, nós temos que, por pobres de espírito, Jesus entende não os baldos de inteligência, mas os humildes. Desta maneira, no momento em que passamos a perceber o quão pobres em espírito somos, percebemos quais são as nossas reais necessidades espirituais. E sem essa percepção, ou seja, quando nos julgamos já evoluídos ou bem-sucedidos, tendemos à inércia, tendemos a ficar parados, porque já achamos que sabemos tudo e que já temos todas as virtudes que poderíamos ter. Então, para iniciarmos um novo caminho, é necessário, primeiro, saber por onde caminhar. E muitas vezes, por falta de humildade, tomamos caminhos equivocados. Não parece uma afronta você perguntar para um adulto jovem, do sexo masculino, motorista, se ele já sabe o caminho que ele deve seguir para ir para outra cidade? Não parece uma afronta? Certa vez, estava voltando de Uruana com minha esposa, e nós voltamos de noite, nós resolvemos passar por Goiânia. E chegamos no trevo ali de Trindade, já de noite, e ela me perguntou: André, você sabe para onde como é que vai para Anápolis a partir de agora? E naquela época não existia aplicativo, né? E eu falei: claro que eu sei, né? E 1 hora depois, paramos num posto de gasolina, e eu perguntei: Anápolis é para cá? E o frentista me falou: não, aqui é Aparecida de Goiânia, Anápolis é para lá. Mas o que faltou naquele momento? Faltou a humildade de parar o carro e perguntar, reconhecer que não sabia o caminho, para daí então percorrer o caminho adequado. Esse exemplo parece bobo, parece trivial, mas e do ponto de vista espiritual? Se a gente já sabe, acha que sabe como é que faz para ser feliz, a gente não se arrisca a alçar voos maiores, a buscar virtudes que às vezes nem conhecemos. No mesmo capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os espíritos superiores nos dizem que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, aqueles que acham que sabem, nós, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Por que eu preciso ter uma religião? Por que eu preciso parar e pensar? Por que eu preciso de ajuda, se eu já sou autossuficiente? Percebem? O quanto precisamos reconhecer a nossa pobreza em espírito, para daí
começarmos a caminhar? Do ponto de vista espiritual, muitas vezes achamos que já sabemos o caminho e vamos dando voltas e voltas, e muitas vezes sem ter a humildade de pedir ajuda. Daí, compreendemos que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E para que serve isso? Para que serve nós reconhecermos que somos pequenos diante do universo? Porque quando nós estamos restritos ao nosso umbigo, restrito às nossas convicções, aos nossos costumes, aos nossos atavismos, nós nem sequer percebemos que fora existe um céu luminoso, uma paisagem maravilhosa com um caminho que podemos percorrer. Porque por falta de humildade, reconhecemos que o mundo está restrito ao nosso mundo e aos nossos pensamentos e à nossa falta de percepção dos horizontes. Então a humildade pode nos trazer isso. Trazer a noção de que existe vida, de que existe felicidade, além das nossas mesquinhezes, das nossas atitudes mesquinhas e das nossas dificuldades e egoísmos. E outra, meus amigos, quando não exercemos a humildade, ou quando nos achamos, nos concentramos somente sobre nós mesmos, os nossos olhares, os nossos olhares também não podem elevar-se até Deus. Amigos, ao percebermos as nossas dificuldades, percebemos nesse momento quão grande é o amor de Deus para conosco, que nos ama, apesar de todas as nossas dificuldades. Então, quando percebemos isso, através de uma análise humilde do que somos e do que pensamos e do que sentimos, realmente reconhecemos que Deus nos ama muito. Como uma mãe que ama o seu filho apesar da falta de educação, da falta de consideração, dos caminhos mais tortuosos que foram percorridos por essa criança que agora é um jovem, e a mãe continua amando. Olha o tamanho desse amor. E quando lembramos que o amor de Deus, ele é infinito, e é o mesmo para o virtuoso e o criminoso, temos a noção deste tamanho. Daí compreendemos a fala de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7,
em que Jesus estava em um encontro com um fariseu, e naquele momento, uma mulher da vida entra no recinto, lava os pés do Cristo com suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos, e é repreendida em pensamento pelo fariseu. E Jesus traz a lição de que o amor de Deus é igual para todos. E pode parecer até maior para aquela dita pecadora. Porque nas convenções sociais, quem erra como ela havia errado não merecia a atenção de um profeta como Cristo. Mas Jesus ensina que para o mundo, a quem se perdoa pouco, ama pouco. Ou ao contrário, a quem se perdoa muito, percebe-se muito amor. Então, para cada um de nós, quando fazemos as nossas avaliações, as nossas autoanálises, humildemente percebemos o quanto somos perdoados. E daí percebemos o quanto somos amados. Mas para termos essa percepção, precisamos exercer a nossa humildade. E através dessa percepção, percebemos realmente o amor divino a nos aquecer, a nos ajudar. Na questão 650 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos dizem que a consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Reconhecendo-nos pobres em espíritos, começamos a pedir a proteção e o amparo daqueles que mais podem para nos ajudar. Se não reconhecermos isso, vamos tropeçando e vamos ficando parados. Entretanto, meus amigos, quando falamos de humildade, parece que estamos falando de uma virtude ligada à estagnação. Parece que estamos falando de uma virtude que nos faz ficar parados esperando que alguém venha resolver nossas dificuldades e nossos problemas. O mundo realmente é duro. O solo que nós devemos trabalhar e fecundar as nossas obras aqui na terra parece grosso, como uma pedra, uma rocha. E será que a humildade, uma virtude que parece ser tão frágil, é capaz de vencer a dureza dos nossos corações, ao ponto de nos iniciar no nosso caminho evolutivo? Vejamos o exemplo daquele que melhor plantou e realizou as coisas de Deus aqui na terra. De onde partiu, de onde partiram as ações, as palavras
e o sentimento de Jesus para conosco em sua encarnação. Sempre muito importante, meus amigos, nos lembrarmos da frase do próprio Cristo, nos dizendo que o seu alimento era fazer a vontade de Deus. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, mas muito ativas. Jesus, Espírito puro, decidiu, obediente ao Pai, vir à terra, exemplificar amor, trabalho, tolerância e, principalmente, decidiu vir à terra para imolar-se na exemplificação do perdão. Não seria um exemplo, então, de resignação e obediência? Exemplo extremo de resignação e obediência. Desta forma, meus amigos, compreendemos que a obediência é o consentimento da razão. Um bom exercício de humildade. Como o Cristo, fazer, imolar-se, consentindo do ponto de vista da razão, mas principalmente resignar-se, consentindo com o coração. Porque essas duas forças, meus amigos, são forças ativas. Porque é através da obediência e da resignação, da humildade, do reconhecimento de que existe leis divinas e de que tudo passa, nós estaremos aptos, como Cristo foi apto e é apto a carregar os fardos das provações que a revolta insensata deixa cair. Daí percebemos que a humildade é força ativa. Significa, apesar de não parecer, independência e liberdade interior. Como assim liberdade se eu estou resignado e obediente? Amigos, imagina a força de vontade necessária para cada um de nós seguirmos o nosso caminho quando somos dioturnamente bombardeados pelas necessidades dos sentidos, do hedonismo, da comodidade, do conforto. Permanecer no caminho do bem, na busca do espiritual, na busca do melhoramento do espírito. Esta obediência e essa resignação demanda muita vontade, independência e liberdade de escolha.
Imagina o quanto deve ser difícil para uma criança hoje, nos seus 9 anos de idade, ter que torcer, por exemplo, para o Cruzeiro. Eu sou cruzeirense, porque eu estou falando. O Cruzeiro foi rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro ano passado. Então, o que é mais fácil? Hoje em dia, para uma criança de 10, 9 anos, torcer para o Cruzeiro ou torcer para o Flamengo? O Flamengo, campeão brasileiro, ganhou um monte de coisa. Mais fácil torcer para o Flamengo. E do ponto de vista espiritual, o que é mais fácil? Do ponto de vista material, desculpa. O que é mais fácil? Viver para os prazeres e as sensações da matéria? Ou resignar-se e obedecer e guiar e seguir por outro caminho? Torcer para o Cruzeiro, meus amigos, às vezes é o caminho da redenção. Metaforicamente, claro. Então, a partir daí, utilizando-se dessa força, humildade, que é sobretudo inteligência, liberdade interior, que nasce das profundezas do Espírito, que nós vamos nos apoiando permanentemente na renovação para o bem. Nas frestas das rochas, é que a semente delicada e frágil penetra, para daí florescer em uma árvore frondosa, forte e direcionada para o céu. E a partir deste momento, compreendendo que a humildade é o primeiro passo para a nossa jornada evolutiva, compreendemos a mensagem de Jesus nos dizendo que se alguém quiser ser o primeiro, será o último. E mais do que isso, servo de todos. O que nos coloca na condição de servo de todos? Sem preconceitos. A humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, percebemos que, pela fala dos espíritos superiores, que sem humildade não podemos ser caridosos com o nosso próximo. Olha que forte isso. Porque a humildade é um sentimento que nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas nos adornamos de virtudes que não possuímos. Orgulho no bem é orgulho. Dar a cesta e tirar foto é orgulho.
vir ao centro espírita ou a qualquer templo religioso só para cumprir um ritualismo e se achar melhor que os outros que não frequentam nenhuma religião é orgulho. A humildade, portanto, meus amigos, é a virtude essencial. É claro que fica muito difícil, às vezes, quando a gente olha para a figura de Jesus, que humildemente imolou-se para trazer os ensinamentos necessários para a redenção de cada um de nós, do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Mas nós podemos e temos oportunidades infinitas de exercer esta virtude. E para isso vamos utilizar um texto de Emmanuel, que está contido no livro Mãos Unidas, no seu capítulo 17, intitulado A Chave Bendita. Então Emmanuel começa nos dizendo assim: se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, ou seja, se você quer resolver de forma adequada as dificuldades que se apresentam na sua vida, não te guies pela rota do desespero. Não se desespere. Tens contigo, cada um de nós, uma chave bendita, uma solução bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Então, a resposta que nós temos, a solução que nós devemos tentar buscar em situações que nos ferem, é buscarmos sermos humildes. E ele começa a exemplificar. Nada perderás, deixando que fale alguém com mais autoridade do que aquela de que porventura disponhas. No final do ano passado, fui instalar uma torneira lá em casa. E a minha esposa, sabendo, né, da minha capacidade hidráulica, ela perguntou: André, você sabe colocar a torneira? Eu, claro que eu sei, como eu sei vir de Goiânia para Anápolis. Né? A mesma humildade. Eu coloquei a torneira, não perguntei opinião, olhei na internet, coloquei a torneira, e nesse dia, fomos dormir, e às 5 horas da manhã nós fomos acordados por um barulho de água. Então a torneira, eu coloquei não sei o que eu fiz, né? A torneira explodiu, né? Saiu o registro, e a cozinha se inundou, né? Quase que queimou a geladeira, caiu água na tomada, nós ficamos sem luz, né? Mas o que faltou ali? Faltou o quê? Nada perderás, deixando que fale alguém com mais autoridade. Faltou ali a humildade de chamar alguém que conheça de hidráulica para instalar a torneira. E do ponto de vista espiritual?
Quantas vezes nós deixamos de ouvir um bom conselho, uma boa intuição, deixamos de ler um bom livro, escutar uma boa palestra, escutar o conselho de um pai experiente, porque nos julgamos com mais autoridade, por falta de humildade. E quem tem maior autoridade do ponto de vista moral? É aquele que melhor serve. Olha a dica. Aquele que melhor serve. Sigamos esse exemplo nas coisas pequenas e nas coisas grandes também. E Emmanuel continua nos dizendo, nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Amigos, hoje em dia, nas redes sociais, nas próprias conversas mesmo, nós percebemos que existem muitos monólogos. Cada um falando por si e não escutando o outro. Não existe diálogo, existem monólogos. Desta forma, não pensemos que nós estaremos nos diminuindo se nós deixarmos de fazermos monólogos e passemos a escutar o outro. Nas orientações aos discípulos, Jesus pede para que nós não entremos em discussões estéreis. Amigos, se um não quer, dois não brigam. O mais sábio é aquele que humildemente não entra em contenda. Busca escutar. E começa a partir desse momento a aprender um caminho de tolerância. Olha como é que a humildade é importante. Continuando. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Quantas vezes somos preteridos, não alcançamos os nossos objetivos, no que se refere, por exemplo, ao trabalho. Perdemos as nossas vagas no vestibular ou nas entrevistas de emprego. E a partir desse momento começamos a, irritados que estamos, criticar o adversário, o concorrente, o adversário não, o concorrente, criticar as escolhas de quem escolheu, e não temos a humildade de parar e reavaliar o que podemos melhorar, qual é realmente o sentido, o propósito das minhas ações, se realmente aquilo que eu desejava era o melhor para mim. Questões essas que não fazemos
quando egoístas que somos, achamos que somos já completos, perfeitos para aquela situação. Então são situações, às vezes, bobas, mas que de humildade em humildade, de tolerância em tolerância, de calma em calma, que nós vamos efetuando investimentos valiosos de paz e felicidades, através de pequeninos gestos de tolerância e bondade. E dessa forma, o programa de trabalho que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. E os campos para a nossa ação, a nossa prova de humildade, os campos não se restringem a uma faceta da vida. Seja na vida particular, ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas. O Centro Espírita é um exemplo disso. Ou na grande esfera social em que se te decorre a existência. Sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Chave bendita, antídoto para ressentimento, rebeldia e desânimo. Daí compreendemos a primeira bem-aventurança de Jesus, nos dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Humildade, virtude primeira para o caminho evolutivo de cada um de nós. Que Jesus possa nos abençoar e que tenhamos um excelente fim de semana.